Quem aí já montou sua salada toda bonitinha, achando que estava arrasando, mas na hora de jogar um molho, a salada leve virou uma bomba calórica? Pois é, hoje eu vou te mostrar como fazer molhos caseiros, baratos, rápidos e que não detonam a sua dieta. Ó, aqui tá os ingredientes. Eu preparei 3 saladas, 3 pratinhos de salada individual para poder demonstrar para vocês como que eu vou jogar aqui em cima, tal, para fazer todo aquele clima e espero que vocês gostem. Vamos lá? Esses molhos prontos do mercado até parecem inofensivos no rótulo, mas calma aí, eles usam uma porção bem pequena, tipo meia colher de sopa, que dá 13 ml, só que ninguém usa isso, né? A gente coloca no mínimo uma colher cheia de sopa, que dá 25 ml. E aí, o que parecia 31 calorias, rapidinho vira 60, 70 calorias, fora o tanto de sódio, açúcar escondido, adoçante artificial como aspartame ou sucralose, conservantes, enfim, um monte de coisa que não ajuda em nada. Eu trouxe esse daqui, claro que eu escondi o rótulo, né, gente, para não dar aí questões autorais ao processo. E eu vou mostrar para vocês aqui no rótulo do que eu estou falando, tá? E ó que esse molho eu escolhi o mais natural que tinha lá desses industrializados, tá? Lembrando que é possível sim, de vez em quando, às vezes na correria, ou até por vontade mesmo, comprar um molho desse e usar. O que não pode ser na frequência, tá? Aqui nós não estamos dizendo que nenhum alimento pode, né? Eu sempre falo isso, aterrorizando ninguém. Mas se nós pudermos fazer mais natural, vai ser muito melhor, com toda certeza. Como eu estava falando para vocês, ó, eu vou mostrar por que o molho industrializado não é tão interessante para uso contínuo, tá? Aqui, ó, se nós formos olhar, esse foi um dos melhores que eu escolhi, porque nós temos aqui, ó, água, óleo de soja, se você reparar, mas aí depois vem lá, ó, espessante goma xantana, se a gente conseguir ler, vai vir o conservante de sabor, né, o realçador de sabor, glutamato monossódico, vai vir também o conservante benzoato, além, gente, também do açúcar. Então, por isso que a gente evita esse tipo de molho, por isso que a gente não indica o uso dele sempre, ok? Eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar sobre o molho que eu vou fazer com mostarda. Eu tive que comprar a mostarda do supermercado também, né? Então tem aqui o rótulo, tá? Também escondi. Mas o que acontece? Nós temos que entender que no molho desse completo, ele vai estar cheio desses conservantes que eu citei. Já aqui nós vamos pegar no máximo 2 colheres de sopa e diluir em vários outros ingredientes naturais. Então a porção vai ser bem menor e diluída. Então porque a gente faz essa quebra, né, vai ser bem menor aí a quantidade dos conservantes presentes. Mas aqui também ó, eu procurei escolher a melhor mostarda. Então é interessante a gente aprender a ler os rótulos, gente. Identificar aqueles rótulos, né, aqueles produtos através do rótulo que tem menos conservante, menos produtos, substâncias, né, que são nocivas para a saúde, tá? Porque eu sei que vai ter gente aí para falar. Outra coisa também é sobre o molho que vai levar o mel. Então, para quem tem resistência à insulina, para quem tem diabetes, hipoglicemia, não é interessante. A gente pode adaptar. Eu vou dar aqui umas dicas, tá? Porque foi até um pedido de um inscrito, mais de um paciente também, e aí eu resolvi trazer essa sugestão de 3 molhos, mas a gente pode fazer outros. Tem molhos que dá para fazer com maracujá, fica bem interessante, dá aquele gostinho cítrico, tá bom, pessoal? Então, ó, fica atento a isso, tá? Se for com mel, quem tem resistência insulínica, quem tem diabetes, uma hipoglicemia, não é interessante, tá? E a questão da mostarda, que eu sei que talvez alguém vai falar, mas está usando algum industrializado. Assim como o iogurte natural, mas o iogurte natural, ele vai ter lactobacilos e o leite. Da mesma forma, o iogurte natural, para quem é intolerante, talvez não vai pegar muito bem. Então a gente pode tentar adaptar para um iogurte sem lactose, ou a gente pode adaptar tentando outro tipo de iogurte vegetal, eu nunca tentei, tá?
Inclusive, mandem para mim receita se vocês fizerem, tá? E uma outra coisa também que a gente pode fazer nessa questão dos molhos, da adaptação, quando a gente vai falar de leite, iogurte, é o kefir, tá? Lembra que eu falei do kefir de leite? Tem um vídeo aqui no canal falando dele, e aí dá uma olhada, porque o kefir dá pra gente trabalhar e deixar ele mais denso e fazer molhos, por exemplo, com ele, tá? E o kefir, ele vai comer bastante da lactose, então talvez se a pessoa não for com uma intolerância tão severa, esse molho para ela não vai ser ruim, ela vai conseguir digerir muito bem, tá bom? Então, só para vocês entenderem a dinâmica aqui, eu fiz uma salada com alface, tá? Joguei, que eu gosto de jogar cebolinha, salsinha, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu fiz aqui uma cenoura ralada, fiz ela mais tentando fazer como se fosse em lâmina, mas eu sou muito ruim nesses cortes, tá? As pessoas que estão próximas a mim sabem. E aí eu vou jogar esse molhinho até para eu provar aqui junto com vocês, tá? Aqui eu tenho alho picado, um dente de alho, aqui eu tenho cebolinha, aqui eu tenho salsinha, e vocês podem usar outras coisas, como por exemplo o manjericão, tá? Aqui eu tenho iogurte natural, tá? Esse não é desnatado. Aqui eu tenho limão, porque nós vamos usar em um dos molhos meio limão, né? Meio suco de limão. Tenho pimenta do reino, mas a gente pode adicionar qualquer outra pimenta. Aqui o alho eu deixei para poder mostrar que eu fiz o dente de alho ali. Vamos usar vinagre de maçã, o mel que eu já mostrei, azeite, a mostarda. Esse molho a gente já não vai utilizar mais, né? Eu deixei ele aqui, eu comprei mais para poder mostrar para vocês, né, o quanto que vem aqui de substâncias nocivas que a gente tem que prestar atenção. Dá para usar mais dentro, né, de um controle. E eu acho que isso. Ó, todos os alimentos, vocês viram aí que eu estava cortando, né? O tomate também, que eu vou adicionar agora aqui. Mas todos eles foram higienizados, tá, gente? Aqui, tampar o rótulo, eu usei o hipoclorídrico, né, justamente para saladas, 2 a 3, né, gotinhas para 1 litro de água, tá bom? Deixei 15 minutos, higienizei, tudo bonitinho, e por isso que já tá tudo aqui, tá? Tá tudo higienizado, tudo pronto para o consumo. Pessoal, vocês sabem que eu sou um YouTube iniciante, e aí eu comecei gravando os vídeos para falar primeiro dos molhos, né, explicar, e acabou que na hora do preparo eu esqueci de colocar o microfone, vocês devem reparar aí. Então, como eu vi que o áudio ficou bom, dá para ouvir tranquilo, qualquer coisa é só aumentar um pouquinho aí o áudio, e eu já havia feito o preparo da salada, senão ia ser muito desperdício, né, e a gente não pode fazer isso, haja vista tantas pessoas passando fome, o vídeo vai manter desta forma, tá? Essa parte aí sem o microfone de lapela, segunda vez que isso acontece, mas fazer o quê? Não, o importante é o conteúdo. Deixa um like aí, tá? Compartilhem. Então, pessoal, bora para o preparo dos molhos. O nosso primeiro molho, ele vai levar 2 colheres de sopa de iogurte natural, 2 colheres de sopa de azeite, o suco de meio limão que eu já espremi aqui, sal e pimenta a gosto. Antes, vocês viram aí do takezinho no vídeo que eu tava cortando, né, montando a salada. Eu já tinha falado de algumas que já tava aqui pronta, e agora eu coloquei o tomate. Eu gosto de jogar salsinha, cebolinha na salada. A salsinha para as mulheres, ó, que tem retenção hídrica, né, a famosa retenção de líquido, ela ajuda muito, tem vitamina C, e ela ajuda a drenar esse líquido do corpo, tá bom? Então vamos fazer o nosso primeiro molho. É muito prático, gente. Mistura tudo e joga na salada. Bom, pessoal, então vamos lá, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Vamos usar a primeira salada. Daqui a pouco nós vamos jogar em cima dela, né? Então vamos lá. 2 colheres de sopa de iogurte natural. Isso aqui eu tô fazendo para 1 ou 2 pessoas, tá? A porção. Gente, eu vou colocar mais um pouquinho. Eu tô sentindo que dá pra colocar, então eu coloco, tá? Aqui, vamos colocar aqui no cantinho. Aqui vai o suco. Sabe o que eu tô pensando, gente? Se der errado, tem que fazer tudo de novo. Aqui vai o suco de meio limão.
E aqui, eu vou provar junto com vocês, tá? Que eu fiz a pesquisa desse molho, mas eu fiz uma adaptação. 2 colheres de sopa de azeite. Então eu não vou usar tudo isso, tá, gente? Depois a gente pode deixar na geladeira, congelado. Como tem iogurte, eu não gosto de deixar muitos dias não, tá? Deixaria no máximo 2 dias. Pimenta. Gente, eu lavei minha mão, tá? Tá higienizado, então eu vou pegar com a mão mesmo, tá? Aqui eu tô usando pimenta do reino, mas pode ser qualquer outra pimenta. Eu vou colocar o gosto, porque eu não sou muito fã de pimenta, mas quem gosta, né, pode colocar um pouquinho mais. E o sal. Sal também, que nós vamos tomar cuidado, né? Se a gente tá fugindo do industrializado para poder evitar um pouco de sal, né? Então nós vamos jogar bem pouquinho, ó, gente. Tô jogando bem pouquinho, é só para dar o sabor, tá? Até porque nós vamos ter o azedinho do iogurte. Mistura bem. A cor fica bonita, hein? Olha. E aí, com muito cuidado, porque tem óleo, né, gente? Tem o azeite, nós vamos jogar em cima da salada, principalmente das folhas. Viu que eu peguei 2 vezes, mas que eu não cheguei a encher a colher na primeira vez. Então eu tô usando mais ou menos aqui 1 colher de sopa. Gente, aqui é o suficiente, tá? Porque a gente também tem que aprender o sabor da salada. Viu quanto que sobra? Dá aqui pra muita gente, tá? Então dá pra fazer esse molhinho no domingo pra família, olha que bacana. Diferenciar um pouco. E aí vai do gosto, tá? Eu não provei aqui ainda, vou provar a salada com vocês. Então vamos à prova agora, tá, gente? Pra ver como que tá essa salada. Bom, vou pegar primeiro as folhas. Dá um gostinho bem de azedo, hein? Por causa do iogurte. Mas dá um balanço bom. Talvez eu poderia ter jogado um pouquinho mais de sal. Com pepino. Eu sou suspeito porque eu gosto de salada, assim, tá? Então, mas tá aprovado o nosso primeiro molho. Pessoal, agora vamos para o segundo molho, mas eu quero abrir um parêntese aqui. Lembrando do primeiro molho, ele vai me dar numa colher de sopa entre 30 a 35 calorias. Sendo que naquele industrializado, ele me fala que em 3 ml ele me dá 31 calorias, tá? Então, ou seja, numa colher de sopa eu tenho 25 ml. Então, para vocês verem como vale a pena na caloria e também por serem produtos naturais, ok? Nesse segundo molho, nós vamos ter 1 colher de chá de mostarda amarela, 1 colher de chá de mel, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 1 colher de chá de azeite e sal e pimenta a gosto, beleza? Então vamos montar este molho. A colher de chá nós vamos precisar. Vamos lá. Pode acontecer da gente sentir a mão e colocar mais um pouquinho, tá? Por exemplo, eu achei melhor colocar 2, né? Aí vai mudar um pouquinho a caloria, mas não é nada também... Já expliquei pra vocês sobre a mostarda industrializada, né? Que eu sei que algumas pessoas podem falar. A de vinagre vai ser 1 colher de sopa. O mel, também 1 colher de chá. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto desse molho, tá? Que leva mel. Lembrando daquilo que eu já falei sobre diabetes e também quem tem resistência à insulina, tá? Passou um pouquinho, né? Bem pouquinho da colher de chá. De azeite, 1 colher de chá também. Sal e pimenta a gosto, gente. Como já tem também um pouquinho de sódio na mostarda, então pode acontecer, né, desse aqui ficar um pouquinho mais temperado do que o outro molho. Gente, nesse aqui eu não vou jogar, né, já que tá na receita, vou jogar pimenta. Pra quem gosta, tá, a pimenta é termogênica, né, ajuda muita coisa, só cuidado com os hipertensos, hein. Vamos misturar. Deve existir por aí algum misturador, né, gente, que você
coloca e bate sem ser um liquidificador, mas aqui vai na mão mesmo. E vamos temperar nossa salada, né? Aqui também equivale, nós vamos, para porção, né, para pessoa, nós vamos colocar 1 colher de sopa. Bom, esse daqui, a caloria vai ser um pouquinho maior, tá? Numa colher de sopa, nós vamos ter 70 calorias, tá? Então, ó, eu vou pegar um pouquinho menos. Meia colher, nem tem meia colher aqui se for analisar. Aí a gente espalha bem. Quem gosta pode também pegar e fazer o seguinte, né? Misturar a salada. Tá certo. Agora só mais um pouquinho. Ó, pra vocês ficarem falando no meu ouvido uma pontinha, hein? Vamos provar, né? Agora, eu já vou cortar o tomate. O tomate tá só madurinho que tá despedaçando. Sou suspeito pra falar. A mostarda e mel, gente, os dois fazem um combinado muito legal, tá? Muito interessante. Muito bom. Aprovado também, só cuidado com a quantidade. O terceiro molho, ele leva cerca de 45 calorias em 1 colher de sopa, então moderação, isso é por causa do azeite, tá? Nós vamos usar 1 colher de sopa de azeite, vamos usar o sal a gosto, se a pessoa quiser pode também fazer sem, porque esse molho, ele é famoso por ser aromático. Vamos usar o alho picado, lembra que eu já deixei picado, 1 colher de sopa da cebolinha com a salsinha. Como eu fiz aqui separado, eu vou tentar mesclar, até porque na minha salada também já tem. Então vamos montar aqui. Ah, eu esqueci, tem também 1 colher de sopa da água morna, eu já coloquei ali para mornar. Vou até colocar ela primeiro, tá? A colher de sopa de água, pelo que eu entendi, é tanto pelo fator e morna para ajudar na parte do... Vou colocar mais um pouquinho, de aromatizar e também para render mais, tá? O molho da salada. O alho picado. Gente, tudo isso a gente tem em casa, né? Muitas vezes quer ir comprando esses molhos. Vou colocar... Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar dividir um pouco aqui a colher, ó, de cebolinha. E vou colocar salsinha. Gente, pode também colocar manjericão, é porque eu não tenho em casa e o sabor do manjericão, né, fica uma delícia nas coisas. E a colher do azeite. Que é esse danado aqui, ó, que deixa calórico, tá vendo? Então o azeite ele é bom, tem ômega 3, tem o ômega 9, porém, gente, pra caloria, é difícil, tá? Vamos colocar um pouquinho de sal. Vamos misturar. É um molhinho bem... Fica bem aromático, tá, gente? Nossa, vai servir para outras coisas também. Aí a gente usa a criatividade, né? Misturou, joga na salada. Aqui eu vou tentar usar 1 colher de sopa. Ele também, a gente pode jogar um pouquinho mais de água, tá? Pelo que eu percebi aqui, para poder dar. Porque senão, né, dependendo da salada, igual aqui, ó, é um prato de salada bem considerável, né? Um prato de sobremesa. Eu vou usar tudo, gente. Porque rendeu, mas vocês viram que aqui tem 1 colher de sopa só do azeite, tá? E como eu posso, porque, né, eu não tô em processo de perda de peso, então, para quem espera uma dieta de perda de peso, tomar cuidado. O cheirinho que subiu, ótimo, cala um pouquinho aqui. Vamos provar? Ele fica mais gorduroso, que eu já provei aqui, né? Eu provei também depois um pouquinho daquele molho do primeiro molho, gente, com a cenoura. Eu gostei, tá? Deu um balanço bem legal no sabor. Cara, me surpreendeu. Porque esse daqui eu nunca tinha feito. Pesquisei e fiz o balanço. Ele fica mais aromático mesmo, tá? Uma delícia.
Viu como não precisa gastar muito e nem depender de industrializados para ter sabor na salada? E detalhe, mesmo quando a caloria é parecida, a diferença está na qualidade. Nos caseiros, você tem gorduras boas, proteína do iogurte, vitamina dos temperos naturais e nada de sódio em excesso ou conservante. Faz aí em casa, depois me conta nos comentários qual o seu preferido. Ah, e se você gosta disso, desse tipo de conteúdo aqui, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal. Como por exemplo, o Você Está Comendo Pouco Demais? Ou na playlist Alimentos que Geram Dúvida. Tá cheio de dicas práticas para mudar a sua saúde no dia a dia. Fiquem com Deus!